Então, muito boa noite. A gente vai então agora para a segunda parte do assunto, segundo vídeo, conforme eu havia anunciado anteriormente. Eu vou falar alguma coisa sobre o texto do Boaventura Souza Santos, sociólogo português, que o livro, né, a obra, na verdade é um texto, um artigo, fala sobre a cruel pedagogia do vírus, que seria então sobre os ensinamentos, a visão sobre o mundo, a questão do comportamento humano, a aprendizagem, a nossa vida como um todo, porque a gente não tem como fazer educação sem pensar as questões políticas, econômicas, sociais, ambientais. Então, no caso, eu peguei o último capítulo do livro, depois posso passar o texto na íntegra para vocês, vou estar enviando, para quem tiver interesse em conhecer de uma maneira mais aprofundada a obra, essa obra, esse artigo, né, que foi esse texto que foi escrito por ele, para a gente poder então avançar em tempos de pandemia, porque tem tudo a ver com a questão da docência. Isso aí vai modificar totalmente a maneira de ensinar, de aprender, de conviver em sociedade em todos os âmbitos e aspectos das relações familiares, das questões de grupos sociais, trabalho, empregos, tudo. Então, já está produzindo uma grande mudança no todo. Então, sobre a pandemia, o texto ele propõe pensar em as alternativas que nós possamos estar encontrando para estar vivendo esse tempo, para estarmos enfrentando as dificuldades que estão aí pela frente. Mesmo porque existe a possibilidade real de novas ondas ou novas pandemias ou ficar tipo H1N1, né? Ser ciclos que aumenta e diminui a incidência, né? Até já está se falando no H1N2 que já foi detectado na Ásia. Então, há quem diga que superada essa primeira pandemia, esse primeiro surto, pode ser que tenha outros, talvez até mais letais ou não, por isso vai se desenvolver vacinas. Então, é algo para a gente poder estar pensando, né? E a gente ficou imaginando, daquilo que o texto propõe, né, de um regresso aos amigos, à família, tipo mais ou menos, digamos, acabou a pandemia, está sob controle, a vacina deu certo. Qual é aquela coisa que hoje você tem vontade de fazer e não pode? Quem sabe abraçar uma pessoa, estar com os amigos. Muita gente, quando é feita essa pergunta na internet, fala que aí é o cinema. É uma das coisas que as pessoas mais colocam que gostariam de fazer e não podem. Poder fazer um almoço, um churrasco de domingo, um aniversário, um casamento, coisas que antes eram triviais, eram normais, e agora então passou a ter um peso diferente, coisas que eram monótonas e que agora, quem sabe, a gente possa dar valor de uma outra maneira, fazer um passeio ecológico, estar em certos ambientes que hoje a pandemia ela não permite, né? Então agora se discute o novo normal, né? Entre aspas, né? Que vai ser essa volta à normalidade, mesmo porque na Europa nós já tivemos casos de países que voltaram, abriram tudo e tiveram que retroceder por causa de uma nova onda e tiveram que um prejuízo ainda maior no sentido de dar continuidade à vida. Um ótimo exemplo de combate à pandemia com sucesso é a Nova Zelândia. Eles fecharam tudo desde o início, já estão com uma vida praticamente normal. Depois houve um caso lá ou outro e fecharam mais 15 dias. Então, geralmente, quem tem uma atuação mais responsável fecha tudo, tem um certo prejuízo, mas o que acontece? Na frente, ele vai ter oportunidade, ele começa a produzir, ele começa a voltar à vida normal mais rápido do que todos os outros e vai ter um número infinitamente menor de vítimas que, por exemplo, nós tivemos no Brasil, em Portugal, na Itália, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Portugal até que está sob controle, mas os casos mais críticos, Brasil, Estados Unidos, Espanha, Itália, são os casos mais críticos, né? Entre outros. Né? E a África também, que tem pouca informação, mas que alguns países realmente estão passando uma situação bem caótica, né? E um resultado da pandemia, uma situação inexorável, é a questão do aumento da pobreza. No Brasil, passado a pandemia, certamente nós teremos, ou já temos, mais de 20 milhões de desempregados.
Então, entre 2018 e 2019, nós tínhamos aí entre 11, 12, 13 milhões de desempregados. É muito provável que no pós-pandemia esse número dobre, mesmo porque não existe emprego, as atividades econômicas, profissionais estão extremamente restritas e as oportunidades são cada vez mais difíceis. E isso vai ter impacto na nossa vida como um todo, na economia dos países, na educação, no estudo, nas relações familiares, as perdas, tem uma série de questões aí que nos fazem pensar. E ainda dizem não, tantos milhões foram curados. Mas dentre esses tantos milhões, tem a questão das sequelas. Gente que está 3, 4 meses sem sentir nenhum gosto, nenhum cheiro de nada. Gente que até hoje tem problema respiratório. Gente que dá uma caminhada de 300 metros já fica sem ar. Então, e ainda gente que ficou de cama ainda até hoje, se livrou do Covid, mas está com sequelas terríveis, até neurológicas. Então a gente fica pensando, um grande número se curou, mas também um grande número desses curados tem questão das sequelas que ficam, né? E a pandemia ela vai ser um marco histórico no Brasil e no mundo, porque a gente pensava que o 11 de setembro de 2001 era o grande marco histórico, era a grande referência do século XXI, e não. Na verdade, agora a pandemia talvez seja um evento, entre aspas, mais marcante, um evento com coisas mais aprofundadas do que ainda o 11 de setembro de 2001, que foi terrível. Foram 3 mil vidas ali na questão do World Trade Center, mas agora a gente está falando de uma coisa que é uma pandemia mundial. Mas lembrando ainda que essa não é a primeira pandemia que nós tivemos. Temos a gripe espanhola entre 1918 e 1919, que matou uns 50 mil brasileiros, né? Então ela durou mais ou menos pouco menos de um ano, e o estrago foi muito grande na Europa. Foi uma coisa muito terrível, né? Nós tivemos surtos, né, de malária, dengue, ebola na África, H1N1, gripe aviária, gripe suína. Então uma série de questões que a gente viu acontecendo, mas não no nível que a gente está tendo agora com coronavírus, né? E a consequência desse momento agora é o aumento da pobreza, da exclusão e da desigualdade, certo? Então são coisas que a gente faz pensar. E não só a questão da pandemia, ele coloca ali, que nós lidamos também sempre, nos últimos tempos, com outras tragédias além das doenças. Que é a questão de tsunami, embora no Brasil nós não temos incidência de tsunami, né? mas no caso da Ásia, ciclones, tornados, furacões, inundações, secas, né, subida do nível do mar em virtude do derretimento das geleiras. Então a gente fica... e algumas dessas questões são consequências do comportamento humano. E talvez entre a questão da educação, que nós estamos falhando, não quanto professores, mas quanto a questão de humanidade mesmo, no sentido de aprender na escola a respeitar o outro, respeitar o planeta, preservar a vida, botar a vida acima do capital. Então, na verdade, estamos formando pessoas ou constituindo pessoas extremamente individualistas, egoístas e que só pensam em dinheiro, né? Só pensam em bens materiais e que são incapazes de enxergar o outro. Então, talvez seja um aspecto a ser pensado nessa questão da pedagogia do vírus, né? Dos ensinamentos que o vírus traz, né? Então, ele fala de uma quarentena dentro da quarentena. Já existia gente privada ou em falta de muita coisa dentro do sistema capitalista, dentro do modelo de sociedade que nós constituímos. E dentro da quarentena esperava-se que talvez fosse aprendido a valorizar a dignidade humana, a respeitar o planeta, mesmo porque na pandemia nós tivemos vários locais, né, os canais de Veneza ficaram limpos, né, porque tinha poluição, os peixes voltaram, os animais voltaram, marinhos, praias ficaram mais limpas porque não tinha mais o elemento humano. Então são coisas que a gente fica pensando. O homem representa no planeta 0,01% de toda a vida que existe no planeta Terra. E esse 0,01 faz um estrago terrível, no sentido de degradação do meio ambiente, lixo jogado no mar. E tudo são coisas, ou na mata, na floresta, na natureza, então são coisas que nos fazem pensar, né? Então seria interessante a gente começar a pensar, nós temos essa visão e passar para os nossos alunos do planeta como a nossa casa comum, onde a gente partilha e divide o espaço com os outros, né? E a natureza como uma mãe originária, né? Quem tem essa visão
dessa simbiose, dessa integração com a natureza, desse respeito, se vê como uma coisa integrada com a natureza, é o elemento indígena, né? O indígena tem essa visão que para ele viver, a natureza precisa viver também. E quando são queimadas, quando fazendeiros, quando grileiro de terra, garimpeiro invade a terra indígena, estão destruindo a vida, estão destruindo algo que ele faz parte. Então a gente tem essa visão ainda muito materialista, certo? E falta essa questão de um amor maior e respeito pela natureza, pelo próximo, pelo outro, e isso ficou escancarado, né? E o Boaventura termina o texto dizendo que quando superarmos essa quarentena, estaremos mais livres das quarentenas provocadas pela pandemia. Então são coisas que nos fazem pensar a trajetória e os rumos que nós estamos pensando e trazendo. O outro texto, também ele é curtinho, esse é de 3 páginas, o outro fala sobre 10 tendências para o mundo pós-pandemia. E entre, vocês vão poder ler o texto, é um texto de 6 páginas, um texto curto, e também lá no final ele discute a questão da educação à distância. São coisas que é algo que está extremamente extrema expansão no Brasil, no mundo. Lembrando mais uma vez que nós aqui, no nosso caso, não é educação à distância, é ensino remoto ou não presencial. Porque educação à distância é uma modalidade de ensino que tem toda uma infraestrutura, diferentes técnicos e profissionais envolvidos e tem toda uma base legal, tudo. É diferente do que está acontecendo agora, que muita gente está fazendo no peito e na raça. Então, as pessoas não sabem como fazer e estão tendo que aprender, se virar da noite para o dia. Mas a gente vai continuar esse debate, vamos continuar conversando, e é um tema bastante rico, eu tenho certeza que vai produzir frutos e vários aprendizados interessantes para todos nós.